A paz do Senhor, irmãos. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e o propósito desse canal é para que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Hoje faremos a leitura dos capítulos 11 a 13 do livro de Números. Leitura do dia 15 de fevereiro. Acompanhe a leitura conosco. Amém? Lembrando aos irmãos que se inscrevam no canal, também deixe seu like, seu joinha e também compartilhe o nosso vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas e também incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Agradecemos a todos aqueles que já estão nos acompanhando. Deus abençoe. Amém? Então vamos à leitura do dia 15 de fevereiro. Iniciaremos no capítulo 11 do livro de Números. Amém? Acompanhe a leitura conosco. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência de bdelho. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: levo-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: ajunta-te-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação, para que estejam ali comigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas,
até que vos se torne coisa nojenta, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia, tu tens dito: Dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: Porventura tem sido encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eudade e outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço, e tenho dado os levitas a Arão e a Eudade e a Medade, profetizaram no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Meu senhor Moisés, proíbe-o. Moisés, porém, lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixando cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do arraial, a cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes, por todo aquele dia e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. Agora, capítulo 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saí-vos 3 à tenda da revelação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os 2 acudiram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve.
E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, rogo-te, não ponha sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto, que ao sair do ventre de sua mãe tem a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhado por 7 dias? Esteja fechada por 7 dias fora do arraial, e depois se recolherá outra vez. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não se recolheu de novo. Mas depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Agora, capítulo 13. Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Ioal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo; e da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; e da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; e da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; e da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má. Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas. E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Assim subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zim, até Reob, a entrada de Amate, e subindo para Neguebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale do Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um socacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas, também na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderamo-nos dela,
porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, pois, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquela cidade. Perdão, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém, irmãos? Assim finalizamos a leitura do dia 15 de fevereiro, nos capítulos 11 a 13 do livro de Números. Que Deus abençoe a todos, continue conosco, compartilhando o nosso vídeo, também se inscrevendo no nosso canal. Amém, irmãos?